Queridos, graça e paz, boa noite. Quero te convidar para você abrir sua Bíblia, livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo de número 2. Acharam? Diga amém. Vamos ler o primeiro versículo. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição. Ele ouviu do ventre do inferno, clamei. Tu ouvistes a minha voz, pois tu lançastes no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim. E eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra com os seus ferrolhos estavam sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando a minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e a minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia, mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E você diz amém. Repita comigo bem forte, diga: a graça é maior que a fuga. Então diga para quem está do seu lado, diga: não adianta você fugir. Está fraco, diga forte, diga: não adianta você fugir, porque a graça vai aonde você estiver. Pergunta para ele, diga: entendeu? Fala de novo, diga: não adianta fugir, que a graça vai aonde você estiver. Levanta as duas mãos bem alto assim, ó, bem alto, mais alto que você puder. Isso, olha que bonito. Diga comigo: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Aí alguém está perguntando: mas pastor, 15 anos de aniversário da igreja e você vai pregar logo sobre o profeta fujão? É muito importante pensar sobre o livro de Jonas, até porque quando nós delegamos, principalmente quem é pastor, líder, delega uma missão a alguém na igreja, e este alguém foge da responsabilidade, é natural a gente já apelidar ele de Jonas. Vai cantar no louvor hoje? Não, é Jonas, hein? Vai fazer parte da visita? Não, é Jonas. Vai para a EBD? Não vou, não vai dar, é Jonas. Olha, quando alguém dá uma desculpa fugindo, a gente já pontua aquela pessoa como o fujão, o Jonas. E quando a gente vai pregar sobre o livro de Jonas, é naturalmente que a gente logo pensa: vai vir um cajado aí e Deus vai acabar comigo porque eu sou fujão. Mas essa não é a intenção hoje de refletir sobre esse profeta. É preciso que nós entendamos o fundo histórico do contexto onde Jonas está vivendo, para pensarmos o porquê que Jonas fugiu. Eu não vim defender Jonas, mas como Jonas, na situação dele, eu não posso mentir para vocês, eu devo dizer que talvez eu faria igual ou pior. Até porque não adianta a gente bater no peito aqui e se sentir o maior crente e aquele mais presente, mais dedicado, porque não tem super crente no reino de Deus. Não tem super pastor, não tem super pregador. Ninguém aqui pode bater no peito e se sentir autossuficiente. Em algum momento da vida, nós seremos pegos de surpresa por algo que vai querer nos desanimar. Quem é Jonas? Jonas é um profeta galileu, ele é filho de Amitai, ele nasce 798 a.C.,
ele foi levantado por Deus como profeta para falar principalmente ao Império Assírio. A nação estava sendo regida pelo terceiro pior rei de todo o tempo. Judá e Israel tiveram 3 reis terríveis. O primeiro rei foi Manassés. Vocês já devem ter ouvido falar de Manassés. Manassés foi aquele rei que pegou o profeta Isaías, levou para o meio da praça, cortou ao meio e matou o profeta em praça pública. Esse é Manassés. Manassés trouxe para Israel o culto pagão, magia negra, feitiçaria, sacrifício de recém-nascidos. Esse é o rei Manassés, que foi muito temido na ocasião em que ele reinou. Segundo rei, pior rei de Israel, vocês também já ouviram falar, que é Acabe, que se casou com uma mulher ímpia chamada Jezabel. Acabe se desviou, casou com uma mulher pagã. Eu já disse a vocês que Jezabel nada tem a ver com o espírito de vaidade, alguém que confunde. O espírito de Jezabel é um espírito de governo, de domínio, de soberba. Esse é o espírito de Jezabel. Ele se casa com esta mulher, e essa mulher infiltra o culto pagão a Israel, que era conhecido como as entidades de sua família. A principal entidade era a entidade chamada Baal. Baal era conhecido como o deus da fertilidade. Então, quando fazia sol, chuva, quando a semente crescia, tudo era atribuído a Baal. Baal era esse deus. Entre outros deuses de sua família, Astarote, Moloque, todos os outros deuses que também recebiam sacrifícios de pessoas e de crianças. Tem um livro chamado As Catacumbas de Roma. O escritor é Scott. Ele diz que quando os arqueólogos pesquisaram sobre os sacrifícios feitos por Jezabel e também por Acabe, encontraram crânios humanos de crianças enterradas, centenas e centenas deles que sacrificavam a essas entidades pagãs. Então esse é o segundo pior rei. E aí vai chegar o terceiro pior rei. Qual é o terceiro pior rei? Que é o rei na ocasião em que o profeta Jonas está nesta região. Ele é chamado de Jeroboão II. Quem é Jeroboão II? Jeroboão II é conhecido como o rei dos sofismas. Por quê? Porque em dias normais Jeroboão estava no culto. Nas tradições de Israel, Jeroboão estava adorando. Jeroboão ia para o culto judaico como Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes, todas estas festas de Israel. Jeroboão estava na mesa de Deus. Mas em toda festa pagã, Jeroboão também se assentava. E ele aceita tudo o que fez Manassés, ele aceita tudo o que fez Acabe, e ele é conhecido como o rei dos sofismas, que tinha aparência. O que significa sofisma? Sofisma é algo camuflado, ele tem aparência de santidade com um fundo de mentira. Ele parece que é e não é. Conhece alguém assim? Tem cara que é e não é. Tem jeito de crente, mas não é crente. Fala como crente, mas não é crente. Dá até a paz do Senhor, mas ele não tem nada de santidade. Ele só é um rótulo. Esse é Jeroboão. E uma das coisas que Deus abomina é o cinismo, é a farsa, porque Deus prefere ver alguém aqui entrar como um publicano, batendo no peito, reconhecendo o seu pecado. Jesus falou, tinha um fariseu e um publicano. O que o fariseu fez? Bateu no peito e disse: eu sou dizimista, eu dou auxílio aos pobres, eu ajudo as viúvas. E aí vem um pecador, publicano, batendo no peito, dizendo: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não sou digno de misericórdia, e eu preciso de ajuda. E Jesus perguntou: quem é que foi aceito? Quem foi aceito não foi o fariseu, que veio contando vantagem, mas o publicano que reconhece o seu pecado. Por quê? Porque toda vez que eu me aproximo de Deus, e Deus é luz inacessível, luz grandiosa, toda vez que eu chego perto de Deus, eu não contemplo a minha santidade, eu contemplo os meus pecados. É por isso que Isaías teve uma visão, e a visão de Isaías, ele disse: eu vi o Senhor. E quando ele vê o Senhor, qual é a expressão de Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem impuro,
habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então, diante desse processo, Jeroboão peca, Jeroboão é ímpio, e quando isso acontece em Israel, toda vez que Israel enveredava-se por um culto pagão, Deus fortalecia um adversário. Quem é que fortalecia? Deus. Fale alto, quem é que fortalecia? Era Deus quem fortalecia. Então todos esses adversários, foi Deus quem fortaleceu. Olha, Deus fortaleceu filisteu, amonita, moabita, midianita, cananeu. Toda essa gente Deus fortalecia para quê? Para Israel morrer? Não, Deus fortalecia os inimigos para Israel chegar perto do altar. Eu não sei se você já teve essa impressão, que quando a luta aumenta você ora mais. Já percebeu? Quando a luta aumenta, você procura socorro aos pés do Senhor. Não jejuava, volta a jejuar. Não lia a palavra, volta a ler. Não orava, volta a orar. Você vai se dedicando mais àquilo que é concernente às coisas espirituais. E o que Deus queria? Deus queria trazer Israel para o altar, porque Israel se perdeu. Um rei ímpio se assentou no trono, e agora ele começa a cometer um monte de abusos. Ele é o rei de um grande império, que na verdade também houveram 3 impérios muito grandes, e ele está diante de um grande povo, e ele comete atrocidades, e Israel não se decide a quem servir. E aí Deus vai fortalecendo inimigos a fim de que chame a atenção de Israel. Nesse período, a Bíblia diz que Deus fortaleceu um império chamado o Império dos Assírios. Repita comigo, diga: o império chamado dos Assírios. Quem era o Império dos Assírios? Houveram 3 impérios. Primeiro império foi o Império Egípcio. Israel ficou na mão dos egípcios 400 anos. Quantos anos? 400 anos. Eles passaram dias escuros, eles passaram grandes perseguições, eles viviam em detrimento do poder de Faraó. Não comia o que queria, não morava onde queria, carregava cargas pesadas, passaram noites turbulentas, dias escuros, 400 anos de escravidão. Depois vem um outro império. Qual é o outro império que Israel passa de cativeiro? Cativeiro de 70 anos da Babilônia. Cativeiro da onde? Da Babilônia. 70 anos. Israel estava tão oprimido na mão da Babilônia por 70 anos que nem cantar eles tiveram forças para cantar. Porque quando a prova é muito grande, a gente perde o ânimo até para cantar. Disseram para os hebreus: cantem a Deus. E aí eles disseram: como é que a gente vai cantar a Deus se nós estamos em terra estranha? Não dá nem para tirar a harpa do salgueiro, nós não vamos cantar. 70 anos de cativeiro. E aí agora vem o Império dos Assírios, que é o terceiro império. Então eu falei para vocês o Império dos Egípcios, o Império dos Babilônios, e agora o Império dos Assírios. Quem eram os assírios? Os assírios eram uma turma de gente inconsequente do mundo antigo, que queria dominar todo mundo, e todo soldado que eles ganhavam a batalha dos países dos quais o Império Assírio conquistava, mais ou menos aí como a guerra da Ucrânia que vocês estão assistindo, quando a Assíria ganhava qualquer guerra contra um país vizinho, eles expunham os seus soldados na praça da cidade dos assírios, e Jonas mora lá. Jonas está contemplando, e o próximo povo a ser perseguido pelos assírios eram os hebreus, porque os hebreus estavam na mão dos assírios. Quem comandava era a grande Assíria. Jeroboão estava fazendo negociação, tentando negociar, prorrogar o tempo, ganhar espaço, mas era uma questão de dias.
Jeroboão estaria na mão dos assírios, e Jonas está contemplando tudo isso. Se pagava imposto para os assírios, se pedia permissão para os assírios, tudo dependia dos assírios. Quando eles traziam um soldado que aquele país tinha perdido a guerra, eles matavam o soldado em praça pública, para criar e gerar temor nas outras nações, para que eles temessem a Assíria, dizendo como um recado: não brinque conosco, porque se vocês brincar conosco, nós vamos dominar vocês também. Então, olha o que Jonas está contemplando. Agora eu quero pensar em Jonas, e eu quero que você pense comigo, e a gente vai parar de julgar Jonas como fujão, porque eu no lugar de Jonas fazia a mesma coisa. Olhe para cá, olha o que Jonas está assistindo. Jonas está assistindo soldados que expõem famílias. Quando um soldado era trazido para a Síria, ele era morto em praça pública, era tirado o seu crânio, era dependurado na porta da cidade. As vísceras e a pele daquele soldado era colocado como carne de sol no Nordeste, já viu? Lá, cozinhando, para dizer assim: olha, ganhamos a guerra e quem manda é a Síria. A chacina não parava só aí, Jonas está vendo isso. A chacina continuava, porque se aquele soldado fosse casado, a esposa do soldado também morria publicamente, assim como o marido tinha acabado de morrer. Antes dessa mulher morrer, a história diz que aquela mulher, ela era exposta a atos libidinosos publicamente pelos soldados assírios. Colocavam órgãos genitais naquela mulher publicamente, nos orifícios publicamente, expondo à frente de criança. Quando o casal tinha filho, o menino assistia tudo aquilo, e depois matava a mãe, cortava em vários pedaços, e tirava o crânio e dependurava da porta também. Olha o que Jonas está assistindo. Depois que matava o pai, depois que matava a mãe, se o casal tivesse criança, eles não matavam a criança, mas o que eles faziam? Eles pegavam uma espada ou uma arma do qual eles tinham poder e furavam os olhos da criança, porque a criança agora ia ser cega, ia depender a vida toda dos assírios para comer, para beber, para vestir. Vocês se lembram no Novo Testamento de um rapaz, o nome dele é Bartimeu, o cego Bartimeu. Ele é cego, e para ele esmolar ele precisa de quê? De uma capa. Naqueles dias quem dominava o mundo era Roma. Então quando alguém precisava pedir esmola, pedia uma capa do Estado, e o Estado concedia, que era uma licença. Então ele comia, ele esmolava, ele bebia, ele vestia com a licença do Estado. O mesmo ia acontecer com estes daqui. Esse Bartimeu, ele era filho de um general. A história diz que o seu pai se chamava Timeu. Então Timeu morreu, perdeu a guerra para uma grande nação. O que fizeram com Bartimeu? Furaram os olhos de Bartimeu, e Bartimeu ficou no sistema. Se não fosse Jesus para curar aquele rapaz cego, ele estava cego até hoje lá. Imaginem vocês a situação. Não havia a manifestação de graça e nem misericórdia. Então imaginem vocês o que Jonas está contemplando. Jonas está contemplando cenas de chacina. Jonas está contemplando cenas de impiedade. E não adianta dizer: ai pastor, eu sou crente e a gente tem que exercer misericórdia, porque antes de você ser crente, você é ser humano. E sendo ser humano, a primeira coisa que vai acontecer, deixa acontecer alguma atrocidade, alguma coisa no meio da sua família, que logo vai manifestar em você o quê? Senso de justiça. É senso de justiça. Você vai querer recorrer aos seus direitos. Jonas, quando viu pessoas inocentes morrendo, sendo dominado por um império que não tinha misericórdia,
naquela época que nem era graça, naquela época era lei. O que Jonas quer? Olho por olho, dente por dente. Jonas, como profeta, quer que Deus mande fogo na cidade dos assírios, lasque fogo em todo mundo, mata toda essa gente ruim, resolve o problema e não sobra um para contar a história. Ora, por menos, Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, matou todo mundo, até a coitada da mulher de Ló, que não tinha nada a ver com o pato, só o fato de olhar para trás e querer os filhos e os móveis, virou estátua de sal. Por que Deus vai poupar um tanto de gente assim? Mas aí é que entra a graça, porque a graça é mais alta do que eu, e Deus não vê como eu vejo. Aí Deus olha para Jonas e diz para Jonas assim: você quer morte, mas eu quero dar vida. Você quer exercer justiça, mas eu quero exercer misericórdia. Eu vou abrir um parênteses aqui para profetizar, porque eu estou pregando para alguém aqui que provavelmente você está convivendo com gente com um coração mais ou menos igual ao dos assírios. Talvez lá no teu emprego, talvez lá na tua casa, no meio da tua família, gente de coração ruim. Porque tem sim, tem gente de coração ruim, difícil de perdoar, difícil de se dobrar. E aí Deus, na sua excelsa misericórdia, porque esses anos de crente, eu descobri um grande segredo. Deus é especialista, pastor Iron, em gostar de peça ruim. Quanto mais ruim a peça, quanto mais difícil ela é, quanto mais inquebrável ela é, Deus diz: vou salvar. Oh, glória a Deus, vou ter misericórdia. Aleluia. Diga para quem está do seu lado aí, diga: se Deus teve misericórdia da Síria, diga aí. Não, está fraco, diga forte, diga: se Deus teve misericórdia da Síria, não vai ter misericórdia de você? Olha para ele e fala: peça ruim. Ninguém aqui pode bater no peito e se sentir melhor. Quero ver quem é que bata no peito aqui, ó, do púlpito até o som lá. Quero ver quem é que bate no peito aqui se sentindo a bolacha mais gostosa do pacote. Por quê? Porque salvação não é por mérito. Ninguém vem para a igreja porque é bonzinho. Ninguém está aqui porque é santinho. Nós somos pecadores arrependidos, lavados e redimidos no sangue de Jesus. Mas aí Deus vai exercer uma misericórdia. Deus vai exercer uma misericórdia no profeta. Então esse profeta aqui, ele quer nada mais, nada menos do que justiça. E ele não está errado. Diga comigo, diga: Jonas. Está fraco, diga forte, diga: Jonas quer justiça. E Deus quer exercer salvação. É engraçado que eu quero uma coisa e Deus quer outra. Eu quero uma coisa e Deus quer outra. E eu sei porque que eu estou pregando essa palavra aqui, porque eu não caí de paraquedas e nem cheguei de ilhéus assim para... Não. Eu vim hoje, peguei uma conexão, fiquei tantas horas lá em São Paulo e vim aqui como mensageiro de Deus essa noite para profetizar para alguém. Porque tem alguém aqui exatamente se comportando como Jonas. E eu não vim para te chamar de fujão, não. Eu vim dizer para você que mesmo você fugindo, a graça vai atrás de você aonde você for. Talvez eu, como um ser humano, até entenda a sua resistência, assim como eu comecei a entender Jonas. Jonas está fugindo. Jonas está fugindo por quê? Porque Jonas é complacente. Jonas é misericordioso. Ele é piedoso com os inocentes que estão morrendo sem causa. Não tem porquê. Era só ganhar a batalha e colocar aqueles outros soldados na mão da Síria sem matá-los. Mas a Síria quer matar, quer punir. E Jonas tem senso de humanidade. Aí Deus chega para Jonas e diz assim: ó, você vai ser o profeta para anunciar destruição. E Jonas sabe que toda vez que Deus manda alguém ir anunciar destruição, não vai ter destruição. Por quê?
Porque o povo sabe que Deus é Deus, o povo vai se arrepender, e Jonas não queria ver o povo se arrependendo, porque Jonas queria mesmo era castigo para essa gente ruim, que matou muito inocente. Aí Jonas pensou consigo: se eu for, Deus vai perdoar, eu vou ficar com cara de tacho, então eu não vou. Mas não tinha como, era ele quem ia. E eu vou explicar para você como é que Deus se usa de Jonas na grandeza dele, dentre tantas pessoas aqui que podem ir, porque para algumas missões, olhe para cá, isso é algo interessante. Para algumas missões de Deus destinada a nós, Deus vai nos dar uma ordem sempre quando eu não quero obedecer. Pergunta para quem está do seu lado aí, diga: por que será? Não está fraco, diga forte, diga: por que será que Deus sempre quer que eu faça aquilo que eu não quero fazer? Olha para cá. Olha para cá, isso aqui é interessante. Eu preciso pensar com vocês rapidinho aqui para a gente desenvolver o texto. Está cheio de gente aqui que, se Deus dissesse assim, ó: vai em Nínive, vai nos assírios e avisa para eles que a casa caiu e que eles se arrependam, porque senão vai morrer todo mundo, tinha um monte de gente que ia. Mas para essa missão aqui, eu devo dizer para vocês que o fato de Jonas tentar se esconder não é porque ele apenas não quer ir entregar o recado, é que ele se sente pequeno ao ponto de não conseguir perdoar os assírios por aquilo que ele tinha feito. Ou seja, a missão era maior do que o chamado. Ele tem um chamado, mas a responsabilidade da missão é maior. Aí Jonas disse: eu não tenho condição de perdoar esse povo que mata tanta gente. Deus tem, manda outro, manda Oséias, manda Balaquias, manda Sofonias, manda Zacarias, manda Obadias, manda os filhos dos profetas, manda todo mundo. Eu não vou. Deus disse: você vai. Você vai. E deixa eu dizer para você por que Jonas vai. Deus é tremendo. Quando Deus chama Jonas, em Deus mora um atributo. Olhe para cá. Em Deus mora um atributo. Dentre tantos atributos que Deus tem, existe um em Deus que nós conhecemos como onisciência. O quê? Onisciência. O que é onisciência? O poder de ver antes do acontecer. Então vamos pensar. A Bíblia foi feita para pensar. Quando Deus chama Jonas, Deus sabe que a resposta de Jonas é o quê? Então Deus não se surpreende com o não de Jonas. Olha para quem está do seu lado e fala: está entendendo? Que Deus não se surpreende quando você fala não para Ele, porque na onisciência Ele já sabe que você vai dizer não. Aí vem a pergunta: por que Deus insiste, mesmo sabendo que a minha resposta é não? Porque Ele vai me ensinar uma estrada que eu não vou percorrer ela por força minha, eu vou empurrado pela graça. Olhe para cá. Eu disse para vocês aqui que esse povo é matador. Então qualquer profeta que vá à porta dos assírios para pregar, o que ia acontecer com eles? Morrer. Sim ou não? Então vocês são inteligentes. Já estou gostando aqui. Olhe para cá. Qualquer profeta que for a pé vai morrer. Russell Shedd, que é um grande escritor, ele disse algo tremendo. Ele disse assim: sabe quando é que se confirma a chamada de Deus na minha vida? Não é quando eu quero, é quando eu sinto dúvida. Vou repetir. Sabe quando é que se confirma a chamada de Deus na minha vida? Não é quando eu me sinto pronto,
é quando eu me sinto incapaz. Eu penso, será que esse trem é para mim? Será? Quantas vezes, pastor, já passou na sua cabeça aqui, ó, o senhor pensar, será que eu combino como pastor dessa igreja? Será que eu combino como líder do louvor? Quantas vezes já passou na minha cabeça, será que eu combino como pregador do evangelho? Será que esse negócio é para mim? Por quê? Porque eu olho a minha condição, que é menor do que o meu chamado. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pega na mão de quem está do seu lado, eu estou sentindo muito Deus aqui. Diga para ele, diga para ela, diga: Deus não chama competentes. Não, diga: Deus não chama habilitados. Deus habilita para mandar. Deus prepara para enviar. Ei, recebe essa palavra que Deus está dizendo: eu sei porque te chamei. Então eu vou perguntar para vocês, e vocês vão responder para mim assim, ó: não pode ir, ok? Eu vou perguntar e vocês vão responder: não pode ir. Obadias, não pode ir. Zacarias, não pode ir. Miqueias, não pode ir. Filhos dos profetas, não pode ir. Malaquias, não pode ir. Nenhum desses caras pode ir. Oséias, Oséias tinha tanta vontade de ir a qualquer lugar que Deus mandasse. Se você não sabe, a Bíblia diz que Oséias teve tanta coragem que um dia Deus chamou Oséias e falou assim para Oséias: Oséias, você sabia que eu casei com uma prostituta? Oséias falou: ah, é? Como é que é esse negócio? Eu casei com uma prostituta. Toda vez que eu procuro Israel no altar, Israel está onde? Nos deuses pagãos. Está se prostituindo com deuses pagãos. E eu preciso de alguém, olha o que Deus falou para Oséias: eu preciso de alguém que se case com uma prostituta para ser traído, para saber o que é a dor, porque não tem uma dor pior, graças a Deus eu nunca passei nem vou passar, mas eu penso comigo que não tem dor pior para um homem no ego humano ser traído por uma mulher diante dos altares, diante da prostituição, entregada aos seus amantes. E Deus estava olhando para Oséias e disse para Oséias: Oséias, eu preciso de alguém que expresse a dor de um marido traído. Oséias falou: pois não, eu vou casar. E ele casou-se com uma mulher chamada Gomer, que era prostituta, porque Deus não pode usar ninguém sem antes marcá-lo profundamente. É por isso que a gente está vendo em cima dos púlpitos do Brasil um monte de gente falando blá blá blá, besteira aí, mas não foi marcado. Porque Deus só envia quem é marcado. Deus só levanta quem é marcado. Deus só chama quem é marcado. Então, quando eu falo de marcas, eu estou falando para vocês de todas essas pessoas das quais poderiam ir: Miqueias, Malaquias, Oséias, Obadias, Jeremias. Só que Deus não quer. Deus quer o Jonas resistente. Por que Deus quer o Jonas resistente? Vou te explicar agora. Porque Deus vai falar aos assírios, e os assírios são zoomorfistas. O que significa isso? Adoradores de deuses que eram metade gente, metade animal. Você sabe quem os assírios adoravam? Todo mundo que chegava lá eles matavam, mas eles adoravam deuses que eram metade gente, metade animal. Eles adoravam um deus chamado Órios. Quem lê a mitologia grega sabe do que eu estou falando. Eles adoravam um deus chamado Rex. Eles adoravam um deus que era metade rã, metade homem, metade dragão, metade homem. E a Bíblia vai falar de um desses deuses também. Qual era o nome desse deus que o povo assírio adorava? Eles adoravam um deus chamado Dagon. Como é que era o nome dele? Dagon. Fale mais alto. Dagon era metade peixe, metade homem. Da cintura para baixo, peixe.
da cintura para cima, homem. Se você ler a história, dentro da casa de todo ninivita, sabe o que tinha? Um aquário e um peixe. Um aquário e um peixe. Anualmente tinha a festa de Dagon. Dagon era metade peixe, metade homem. Era um altar bem grande, era um deus adorado. Metade peixe, metade homem. Quando havia festa de celebração de Dagon, o povo metia a mão na água onde tinha peixe e passava no corpo assim, ó, que era uma celebração ao deus Dagon, ao deus peixe. Metade homem, metade peixe. Aí a Bíblia vai falar, Ana, que é a mãe de Samuel, ela fala algo tremendo assim. Ela diz que Deus mede a terra com balanças fiéis. Balanças o quê? Fiéis. Então vamos imaginar que Deus está com uma balança na mão. Uma balança na mão. Desse lado aqui, Deus quer pregar o arrependimento para os assírios. Os assírios são adoradores de quem? Fale alto, os assírios são adoradores de quem? Fale mais alto, os assírios são adoradores de quem? Quem é Dagon? Um deus metade? Fale alto, metade peixe, metade. Então aqui, ó, do lado da balança tem um deus, metade peixe, metade homem. Desse lado da balança, Deus precisa de um pregador. Aqui do lado tem Dagon, metade o quê? Fale bem alto, metade o quê? De novo. Desse lado, Malaquias pode ir? Oséias pode ir? Sofonias pode ir? Obadias pode ir? E um homem dentro do peixe pode ir? Olha para quem está do teu lado e fala: será que você vai ter que entrar dentro do peixe? Diga: você se parece tanto com a sua missão que você vai ter que entrar dentro do peixe. E o que é esse peixe, pastor? Esse peixe é esse processo que você está passando. Alguém está vivendo um momento aqui, está perguntando: por que eu estou passando por ele? Deus está dizendo: eu estou te preparando para falar a alguém que precisa ouvir. Jonas recebe o ID do Senhor. Preste bem atenção. Quando Jonas recebe o ID do Senhor, Deus diz para ele assim, ó: vai a Nínive. Vai a Nínive. Vai aonde? A Nínive. Deus já sabe da resposta de Jonas, gente. O que Jonas vai dizer para Deus? Não vou. Aí o texto diz que Jonas vai no porto, pega a embarcação, ao invés de ser para Nínive, e vai para Tarsis. Se a gente olha no mapa, você vai ver que Tarsis fica embaixo e Nínive fica em cima. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: toda vez que eu fujo da vontade de Deus, eu nunca subo, eu só desço. E não adianta, você vai descer, e no final das contas vai acabar fazendo o que Deus quer. Olha para quem está do seu lado e diga: vai perder de besteira, vai apanhar de besteira e vai acabar indo de peixe. Vamos contar quantas vezes Jonas vai descendo? Jonas desce para Jope uma vez. Diga comigo, diga: uma vez. Entra para dentro do barco 2 vezes. Desce para o porão do barco. Vai para Tarsis e dorme um sono profundo no porão 5 vezes. Aí vem Deus.
Porque quando eu estou fugindo, não adianta. Quando eu estou fugindo de Deus, Deus quebra tudo, sopra tudo, movimenta tudo, só para chamar a tua atenção. Ouça o que eu vou falar para você aqui. Deus está dizendo aqui, ó, para você: não adianta você correr da minha vontade, porque eu vou fazer o que for necessário para trazer você mais perto. Você não vai correr do teu propósito, porque foi eu quem estabeleci. Dedo apontado não te para, cara feia não te para, demônio não te para, mentira não te para. Deus está dizendo: quem te levantou fui eu, quem te marcou fui eu. Eu estou sentindo Deus aqui. Então vamos pensar comigo aqui. Agora a gente vai entender. Agora você está entendendo. Ficou claro. Por quê? Se Oséias vai e chega na porta da cidade, ninguém vai ouvir Oséias. Se Obadias vai e chega na porta da cidade, ninguém vai ouvir Obadias. Se Miqueias chega na porta da cidade, ninguém vai ouvir Miqueias, Obadias, Sofonias, nenhum desses. Mas a história conta, a crença conta. Eles acreditavam que em algum momento Dagon, que era a entidade daqueles dias, enviaria um profeta de dentro do peixe para falar à cidade de Nínive. Eles só erraram o Deus. E aí tem um segredo. A Bíblia diz que Jonas está dormindo. Olha o texto. Jonas está dormindo. Deus sacode um vento, levanta ondas fortíssimas. Os marinheiros que estavam habilitados a trabalhar com o mar perdem o remo, não conseguem segurar. Aí descobre que tem um dormente lá. Chacoalharam o cara, jogaram sorte. Ele disse: eu sou hebreu, eu sou crente, eu estou fugindo. Os marinheiros ficaram crentes na hora. A Bíblia diz que os marinheiros, quando ficaram sabendo que Jonas estava fugindo do Senhor, olha a oração dos marinheiros para Deus diante de Jonas: Deus, não mata nós por causa desse cara. Olha para quem está do teu lado e fala: você está fugindo tanto que você está fazendo até o desobediente se converter. A Bíblia é o texto, leia o livro de Jonas. A Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz. Se puder dar só um pouquinho de retorno aqui para mim, por gentileza. A Bíblia diz: e os marinheiros tiveram temor de Jonas, porque eles sabiam de quem Jonas estava correndo. É o texto. Aí eles disseram para Jonas o seguinte: o que é que você quer que a gente faça? Jonas sabe que não vai morrer, porque está fugindo, querendo dar tempo para ver se Deus muda de ideia. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá. Se Deus conferiu a você uma ordem, deixa eu dizer uma coisa: Deus não vai mudar de ideia. Deus não te chamou por causa do teu canudo de formatura, nem por causa da tua cor de pele. Deus não te chamou por causa da tua estatura. Deus não te chamou por causa do teu poder aquisitivo. Eu tenho uma coisa para dizer para você: é graça. Ele olhou para você e disse: é você, e acabou. Recebe essa palavra, porque isso aqui é de Deus. Não adianta você tentar fugir, correr. Deus está dizendo: vira tudo, quebra tudo, arrebenta tudo, mas você vai cumprir o propósito que eu estabeleci. Não tem fuga para Jonas. Aí eles perguntaram para Jonas: o que você quer que a gente faça? Jonas disse: só tem um segredo: me joga na água, e quem sabe acaba tudo isso. Vai acabar se vocês me jogar. Jonas está pedindo para jogar na água porque ele sabe que ele precisa ir ele já sabia que o Deus, ele conhece a história, ele sabia que o Deus dos assírios é quem?
Dagon é o quê? Um Deus metade peixe, metade homem. Ele sabe que Deus vai enviar. Agora ele só não sabe quanto tempo ele vai passar. A Bíblia diz que quando ele cai dentro da água, Deus abre a boca do peixe. E é um grande peixe, a gente não sabe se é baleia, tubarão, leviatã, a gente não sabe que animal que é. Mas é um grande peixe que abriu a boca. Ele entra para dentro da barriga do peixe. A gente não sabe se ele está deitado, agachado, de coca, de esquerda, de direita, de barriga para cima, barriga para baixo. Ele só clama lá no capítulo 2 dizendo: nas profundezas do inferno eu te clamei. Quem conhece da ciência de animal, é zoologia, né? Algum trem assim, sabe muito bem que qualquer coisa que um peixe engula, qualquer coisa que um tubarão ou um grande peixe engula, por exemplo, imaginem que isso aqui é um material de aço. Dentro de 48 horas, o peixe solta uma enzima do suco gástrico. Dentro de 48 horas, que qualquer coisa que ele coma dissolve dentro de quantas horas? 48. Deus olhou para o peixe e disse: está vindo um material aí e você vai ter que engolir ele, e ele vai ficar 72. Olha para quem está do seu lado e diga: quando Deus manda, você fica resistente até a prova. Olha para quem está do teu lado e fala: meu filho, se o Covid não te matou, nada te mata mais não, filho. Fique em paz. Está com medo de quê? Estou sentindo Deus aqui, hein? Estou sentindo Deus aqui. 72 horas, 3 dias e 3. Fale mais alto: 3 dias e 3. Depois que deu 3 dias e 3 noites, o que não mata, fortalece. Porque eu já fui no velório de tudo quanto foi crente. Olhe para cá, que crente morre do mesmo mal. A Bíblia diz que do mesmo mal que morre o ímpio, morre o justo. Foi por isso que um monte de crente morreu de Covid. Ai, mas é crente, morreu. Vai morrer, filho, nós estamos na terra. Morre o ímpio e morre o justo. Nós estamos debaixo do sol. Morre atropelado, morre de acidente vascular, morre de infarto, morre afogado, morre atropelado, morre. Mas eu nunca cheguei no velório de crente para perguntar: morreu de quê? De prova. Porque prova não mata. Olha para quem está do teu lado e fala: olha, segura a mão dele e diga: você está na barriga do peixe. Diga: já passou pelo que passou. Diga: mas isso aí é prova de que esse peixe não te mata. Diga para quem está do teu lado: diga: essa fase não te mata. Recebe aí, pastora Sueli: essa fase não te mata. Eu quero que você seja profeta para quem está do teu lado aí. Segura a mão dele, eu aponto o dedo para ele. Eu não sei se vasos tem cara, mas faz cara de vaso. Aponta o dedo para quem está do teu lado e fala: essa fase, diga aí, que você está passando é uma fase escura, doída, cheia de dilemas, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: vai te fortalecer. Glória a Deus. Você tem glória a Deus? Vem no glória comigo, vem. Vem, levanta a mão por 1 minuto. Eu vou deixar você por 1 minuto levantar a mão, abrir a boca e dar o maior glória que você puder. Para a gente terminar, 3 dias e 3? 3 dias e 3? Nínive tem praia? Nínive tem praia? Não.
Mas a Bíblia diz que Deus falou ao peixe, e o peixe jogou Jonas na praia. Da praia de onde Jonas está até a cidade onde ele vai, é mais 3 dias. Quantos dias? 3. Deu tempo dele tomar banho? Ele estava cheirando ao quê? Os assírios cultuavam a Dagon, e na festa de Dagon eles faziam o quê? Pegava a água do peixe e passava no... Se Obadias chegasse na porta da cidade, eles iam querer ouvir Obadias? Mas e um homem cheirando a peixe? Ele está indo para o propósito com a cara da missão. Olha para quem está do outro lado e fala: você ainda não se tocou que você tem a cara do seu chamado? Diga aí. Olha para ele aí. Diga aí, você está correndo de quê, meu filho? Você não percebeu que você tem a cara do seu propósito? Ai, pastor, mas eu estou sendo perseguido. Tem que ter perseguição mesmo. Você quer tapinha nas costas? Pastor, eu estou passando por adversidade. Ei, tem que ter adversidade, tem que ter desemprego, tem que ter luto, tem que ter guerra. Ei, por quê? Porque Deus está te aprumando, para quando você abrir a boca, demônio nenhum te calar. Escute, quem é que não quer ouvir um homem que saiu do peixe? Quando Jonas chega na cidade, está todo mundo sabendo, esse homem saiu da onde? Do peixe. Aí ele clamou e disse assim: arrependei-vos. Aí alguém perguntou: quem é que está falando? Ele disse: assim diz o Senhor. Que Senhor? Dagon? Não, Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que o povo se vestiu de saco, jogou cinza na cabeça, porque quando você vive o propósito, você se torna o que Billy Graham falou, você vira a Bíblia que o mundo quer ler. Você precisa ser agente de Deus para a missão que Ele estabeleceu para a sua vida. Essa igreja completa 15 anos hoje, e tem muito para crescer, tem muita estaca para ampliar, mas Deus está dizendo: entenda que você é a cara da sua missão. Você não pode sair daqui sem abraçar o propósito daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Bata no peito e diga: eu tenho um chamado. Bata no peito e diga: eu tenho um chamado. Diga: e eu não vou resistir mais, porque a graça vai me perseguir até eu entender que sou eu e acabou. Fica de pé. Eu quero orar por você. Preciso orar por você. Eu quero fazer 2 orações. Primeiro, eu estou pregando para alguém aqui que está fugindo do propósito. Primeiro propósito, propósito central: salvação. Olhe para cá. Você vai correr de Deus até onde? Ei! Você vai correr do chamado de Deus para a sua vida até quando? Essa é a noite de você se entregar. Deus não vai poupar você daquilo que vai te amadurecer, porque Deus não tem filhos mimados, Deus tem filhos maduros. E eu quero perguntar a alguém aqui que provavelmente está tentando fugir do Senhor, e Deus está dizendo: o que eu estou permitindo a você não é matança, é amadurecimento. Eu quero dar a você a qualidade de um vencedor, e se faz necessário você se entregar ao propósito da minha vontade. Eu quero saber onde tem a primeira vida que quer entregar-se a Jesus aqui. Talvez você nunca entrou numa igreja de crente, ou talvez você já recebeu o chamado de Deus para a sua vida, e você sabe que hoje é noite de você entregar-se a Deus. Você tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui se entregar a Jesus? Jesus perdoa os teus pecados, escreve teu nome no livro da vida e te diz: eu te chamei
porque tenho algo sobrenatural com você. Se você quiser, sai do seu lugar. Aonde está você que vem lutando contra a vontade de Deus, insistindo? Deus está dizendo: hoje eu te perdoo, hoje eu te abraço. Nos 15 anos do aniversário desta igreja, você é quem vai receber o presente, salvação da sua alma. Eu não posso me demorar. Cadê você que parou, está caído, dizendo para mim: pastor, estou sem força, vim por vir, nem sabia, nem estava com vontade, nem estava na minha programação vir para esse culto, caí aqui de paraquedas. Você não caiu não, Deus te trouxe, te empurrou para cá. Ele está dizendo: eu não vou desistir de você, você é meu, você é minha. Se você quiser, saia do seu lugar agora e venha receber Jesus aqui agora, num ato de fé. Oh, glória a Deus. Vem, 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 Jonas, vem, já está vindo, vem, está vindo, vem. É noite de salvação, vem. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tem algo espiritual acontecendo aqui. Tem mais gente vindo. É a noite de decisão. Você precisa entender que não adianta fugir. O Senhor está te chamando. É tão fácil você se quebrantar e entender que a palavra é com você, e que Deus marcou você, e que chamou você, e está dizendo para você: é com você. Se você quiser, esta noite é a tua oportunidade. Eu não posso me demorar, nós temos um horário a cumprir, mas eu queria tanto que você entendesse que as algemas precisam cair, o medo precisa cair, a guerra precisa parar. E Deus está dizendo: eu tenho novidade de vida para você agora. Oh, glória a Deus. Aonde está mais alguém? Mais alguém para Jesus, mais alguém. Cadê você? Vença o complexo, vença o medo. Deus estabeleceu algo para a sua vida, e é agora, é a noite da tua liberdade. Você tem a cara do propósito, você tem a cara da missão. Teu coração está pegando fogo. Você está dizendo: se ele insistir mais um pouquinho, eu vou. Eu estou insistindo com você, porque Deus não te trouxe aqui à toa. Você veio como agente de Deus. Então venha agora. Venha, vem, está vindo. Vem, 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 vem. Eu quero estender o convite agora a crentes, a você que sabe que Deus tem um chamado com você, mas alguma coisa diz para você que você não tem condição de realizar, e que tudo que você precisa é de coragem para exercer aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. E se você quer receber essa coragem e tem vontade de ser diferente, sai do seu lugar. O Senhor vai te renovar aqui hoje. Nos 15 anos desse aniversário, Deus te capacita para uma obra sobrenatural. Vem, vem aqui, vem, vem. O Senhor vai te habilitar, vai te habilitar, vai adestrar os teus braços. Ele está te levantando, Ele está te erguendo. Você tem uma missão, você tem uma ordem. Ele te chama, Ele te levanta. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Diga comigo, diga: Deus. Está fraco, diga forte, diga: Deus, eu me entrego. Está fraco, diga: eu me entrego inteiramente ao soberano propósito que Tu estabeleceu para minha vida. Diga: ainda que o peixe seja um momento amargo que eu passe, Tu estás gerando em mim amadurecimento, porque a Tua graça não desiste de mim. Me renova agora. Você que é batizado no Espírito Santo,
Eu quero te convidar a orar em línguas estranhas agora. Ore mais. Deremanachandere canta lama. Você que é batizado no Espírito, ore agora. Você que não é, vai dando glória. Tem algo sobrenatural acontecendo. Enquanto o louvor Shalom adora a Deus, cadeias começam a